Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês podem ver, estou num cenário diferente. É o cenário do meu amigo que ele tem um canal, né, totalmente focado em animes, ele manja muito, assiste há mais de 10 anos. O link tá aqui na descrição, acessa lá e dá uma força. E hoje a gente vai falar de uma das heroínas mais respeitadas de todas, e se não a maior protagonista de todas as franquias, no cenário de heroísmo feminino, Mulher Maravilha. Bom, a primeira aparição da Mulher Maravilha foi na revista All Star Comics número 8, em 1941. Ou seja, foi na mesma época que estava rolando a Segunda Guerra Mundial no mundo. E uma coisa que é legal observar é que vários heróis nessa época foram criados. Como quem acompanha o canal viu que o Capitão América e o Flash também foram criados nessa época, que era a Era de Ouro e de Prata dos quadrinhos. Vários personagens foram criados e a gente ainda não sabe, né, mas dá pra considerar que isso foi porque estava em época de guerra, então os heróis serviam como um exemplo para os americanos. Bom, depois de um tempo que ela apareceu lá na revista All Star Comics, ela ganhou a sua própria revista com sua própria história, em Wonder Woman número 1, em 1942, ou seja, um ano depois. Bom, pode-se afirmar que a Mulher Maravilha é o maior símbolo de todas as heroínas, não só da DC, mas da Marvel ou de qualquer outra franquia. E eu posso dar motivos disso pra vocês, ou seja, eu posso provar o que eu tô falando. Porque ela não é só um símbolo do heroísmo feminino, mas também ela é uma das mais respeitadas de todas e possivelmente a mais conhecida também, ou seja, a mais famosa. Bom, o primeiro motivo que faz com que eu prove o que eu tô falando é que a Mulher Maravilha ela tem sua própria história. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, a Batgirl foi inspirada, né, no Batman, que é um herói masculino. A Supergirl foi inspirada no Superman, que é um herói masculino. Mas você nunca viu um Homem Maravilha. Então esse é o primeiro motivo, porque a Mulher Maravilha ela tem seu próprio protagonismo. Bom, e outro motivo, que é um pouco mais simples, mas também prova o que eu tô falando, é que essa personagem ela é um símbolo da paz e igualdade. Ela representa assim um equilíbrio no mundo, e ela é uma pessoa muito boa. Bom, mas agora vamos para a história, né, de origem da Diana, Mulher Maravilha, e vamos entender um pouco sobre como ela surgiu, o que levou ela até os dias de hoje. E a história dela também envolve um pouco de história grega. Mitologia grega, na verdade. Bom, antigamente, no Olimpo, haviam deuses, e o rei deles era Zeus. Então veio o filho de Zeus, Ares, o deus da guerra, e depois que o Zeus criou a humanidade, criou os humanos, começou a colocar amor neles, eles começaram a procriar e dar continuidade na humanidade, Ares, o deus da guerra, começou a colocar inveja no coração do homem, começou a colocar discórdia, desconfiança, e isso foi separando e causando muita guerra entre eles. Então, para conter os homens, né, que o Ares tinha convertido para a guerra e para a inveja, Zeus ele criou um equilíbrio para isso. Ele lançou uma ilha chamada Ilha de Temícera lá no meio do mar. Ele criou essa ilha e dentro dela ele colocou várias guerreiras, mulheres de bom coração e fortes. E essas mulheres elas viriam ao mundo com a missão de trazer paz a ele, de converter os homens e dar amor a eles. Na verdade, não necessariamente dar amor a eles, mas sim converter eles para que eles parem de brigar, para que eles parem de competir. Resumidamente, essas mulheres elas vieram na ilha de Temícera, que era considerada a Ilha Paraíso, com a missão de converter os homens para o bem. Bom, depois de um tempo, Zeus ele começou a se relacionar com a rainha dessas mulheres. Aliás, eu esqueci de citar que o nome dessas mulheres, né, o conjunto que morava na ilha de Temícera, era Amazonas. Então Zeus começou a se relacionar com a rainha das Amazonas, que era Hipólita. Zeus se relacionou com a rainha Hipólita, então ela ficou grávida e teve uma filhinha chamada Diana. E assim que Diana nasceu, ela foi crescendo, então a rainha Hipólita foi escondendo cada vez mais o propósito da vida de Diana, por que ela veio ao mundo e qual era a missão dela. Isso porque a rainha Hipólita acreditava que quanto mais cedo a Diana soubesse da verdade, mais ia ser pior pro lado dela. Bom, Diana foi crescendo, treinando, batalhando, até que um dia um avião americano caiu lá perto da ilha de Temícera e nesse avião estava Steve Trevor, um cara das forças americanas. Bom, então
Bom, as Amazonas, elas foram, na verdade, Diana especificamente foi lá e resgatou esse cara e trouxe ele para a ilha de Temícera. As Amazonas discordaram um pouco disso, principalmente a mãe de Diana, mas ele acabou ficando lá mesmo e ele foi interrogado. Bom, depois de um tempo a Diana estava lá conversando com o Steve Trevor sozinha e ele explicou para ela que a missão dele, né, como americano, era derrotar os nazistas e acabar com a guerra. Mas a Diana foi criada, né, com a rainha das Amazonas, que teve relação com Zeus, então ela acreditava que o culpado pelo começo da guerra e pelo desenvolvimento dela era Ares. Bom, depois Diana resolveu ir junto com Steve Trevor lá pra guerra porque ela queria impedir Ares, ela queria matar ele e acabar com a guerra de uma vez. Porém a rainha Hipólita, ela discordou de sua filha ir lá com o cara, então ela meio que foi escondida com ele. E no caminho a rainha Hipólita encontrou ela, que ela estava prestes a ir pra guerra, e como ela sabia que não tinha como impedir a Diana, ela apenas pediu para ela representar as Amazonas nessa guerra e derrotar o deus Ares de uma vez por todas. Chegando lá, Diana adotou o nome de Diana Prince, que disfarçadamente era uma enfermeira das Forças Aéreas Americanas, que trabalhava para Steve Trevor e um outro grupo de soldados. Bom, Diana era apaixonada por Steve Trevor e esse amor foi se tornando cada vez mais recíproco. Bom, por curiosidade, nessa época ela ainda não sabia voar, ela apenas planava e saltava muito alto. Mais tarde foi Zeus que deu a ela a habilidade de voar. Passado um tempo, ela e Steve reuniram um grupo de soldados porque eles queriam derrotar o nazismo de uma vez e acabar com ele, só que os chefes lá do governo americano não aprovaram, né, essa ideia desses soldados irem lá sozinhos. Então eles reuniram esses soldados, os dois, e partiram lá para a Alemanha para poder derrotar o nazismo. Chegando lá, o que aconteceu foi que Diana encontrou o Ares, deus da guerra, então eles dois brigaram, mas no meio disso tudo, infelizmente, Steve Trevor acabou morrendo, tanto nos quadrinhos quanto no filme da Mulher Maravilha, e isso deixou a Mulher Maravilha muito triste. E uma coisa que é legal citar, que eu não falei no começo do vídeo, é que a Diana ela é fruto do relacionamento entre a rainha Hipólita e Zeus. Mas quando ela era criança, ela vivia se questionando para sua mãe do porquê dela não poder treinar bem e qual era a sua verdadeira origem. Então a mãe dela dizia para ela que ela foi esculpida pelos deuses. Essa história na verdade é assim, a mãe dela fez uma estátua, né, uma estátua totalmente de barro, e essa estátua era Diana. Aí a mãe dela achou que essa estátua era tão bonita, mas tão bonita que ela pediu aos deuses, principalmente Zeus, para poderem dar vida a essa estátua. Bom, e dando vida a essa estátua, foi que ela recebeu os poderes de cada um dos deuses. Como por exemplo, ela recebeu a força do Hércules, recebeu a velocidade do Hermes, recebeu a sabedoria da deusa Atena, recebeu amor e compaixão pela deusa Afrodite e a habilidade de voar mais tarde por seu pai Zeus. Agora a respeito da morte de Mulher Maravilha. Você já deve ter ouvido falar de uma crise chamada Crise das Infinitas Terras que aconteceu nos quadrinhos. Bom, esse evento que eu vou falar agora foi o único que mostrou a morte de Mulher Maravilha. O que aconteceu foi que na Crise das Infinitas Terras, o vilão Anti-Monitor lançou uma rajada na Mulher Maravilha e essa rajada lançou ela de volta para o passado e ela voltou a ser uma escultura de barro, antes da sua mãe dar vida a ela. Então essa é considerada a única morte dela porque depois disso ela não passou por mais nada. Bom, depois disso teve uma revista chamada Legend of Wonder Woman, que significa a lenda da Mulher Maravilha. Nessa revista mostrou que depois que o Anti-Monitor acertou ela e mandou ela de volta para o passado, transformando ela em uma escultura, mostra que as Amazonas elas conversaram com a deusa Afrodite, principalmente a rainha Hipólita, e pediu a ela que se o destino das Amazonas fosse o mesmo da Mulher Maravilha, de todas morrerem, então que isso acontecesse logo. Então a deusa Afrodite diz para elas, para as Amazonas, que sim, o destino era o mesmo, todas iriam morrer um dia. Então a rainha Hipólita decide por todas as Amazonas que elas iriam deixar de existir, assim como Diana. Então a ilha de Temícera, né, a Ilha Paraíso, tudo acaba. Tá, mas passado um tempo disso, a Mulher Maravilha ela entrou na Liga da Justiça e junto com os outros heróis ela começou a atuar com esse grupo e foi aí onde ela ganhou ainda mais poder e mais fama no seu nome. Não só porque ela era uma das principais integrantes do grupo, mas sim porque ela era uma das protagonistas da Liga da Justiça. Ela era uma das que mais agia, junto com Batman e Superman. Os três eram os principais. Outra coisa que eu esqueci de citar foi que antes da Mulher Maravilha entrar na Liga da Justiça, depois que ela derrotou o Ares, ela decidiu ficar lá na Terra, né, dos homens para poder ajudar eles.
Aí sim ela entrou na liga. Ela não voltou para a Ilha das Amazonas mais. Anos se passaram e conforme o tempo foi passando, surgiram as grandes vilãs da Mulher Maravilha. Magna, Giganta, Rainha Clea e Doutora Veneno são as 4 principais. Bom, agora vamos falar umas curiosidades a respeito da Mulher Maravilha. Inicialmente, o nome dessa personagem ia ser Suprema, Mulher Maravilha. Só que eles acharam que iria ficar muito parecido com o Superman, porque o nome dele é Superman, Homem de Aço. Então eles deixaram só o segundo nome, Mulher Maravilha. Bom, conforme o tempo foi passando e foi rolando mais histórias sobre a Mulher Maravilha, seus poderes foram sendo aprimorados, ela foi ganhando mais controle sobre a habilidade de voo, sobre o fator de cura mais rápido e tudo mais. Depois de um tempo ela ganhou velocidade supersônica também. E agora a minha curiosidade favorita. Teve um crossover da Marvel e da DC em que o Flash ele ganhou do Mercúrio numa corrida e também a Mulher Maravilha conseguiu erguer o Mjolnir, o martelo do Thor, sem a mínima dificuldade. Também teve um outro crossover que misturaram o personagem Mulher Maravilha com a Tempestade. Isso deu origem a um personagem que tinha os poderes da Mulher Maravilha e ainda conseguia controlar o clima. Bom, outra curiosidade que é muito legal também a gente falar é que a Mulher Maravilha, por incrível que pareça, ela não foi criada por um quadrinista, e sim por um psicólogo. Esse psicólogo, quando ele chamava os clientes dele, ele tinha um laço, que ele usava esse laço para apertar os clientes dele, para obrigar eles a falarem a verdade, a revelar e se abrir. E é por isso que a personagem tem o laço da verdade que ela usa. Mas é isso, a história da Mulher Maravilha se encerra aqui. Uma coisa que é legal lembrar é que ela não é uma personagem assim que a gente gosta só porque ela veio dos quadrinhos, e também porque ela se tornou um ícone da cultura pop mundial e também marcou a história. Mas é isso, a história da Mulher Maravilha se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de relembrar essa origem dela. Caso você goste de mitologia grega, história grega, entra aqui no meu canal que tem o vídeo do Kratos e nele foi muito citado essa coisa de deuses, de Olimpo e tudo mais. Se você gosta da DC, aqui também tem a história do Flash e do Darkseid, confere lá que tá muito legal. Não só disso, mas eu trago histórias de coisas nerds semanalmente, Marvel, anime, DC, jogos. Eu trago a história dos personagens. Se você quer saber a história do personagem que você mais gosta, comenta aqui que eu posso trazer a história dele. E é isso, muito obrigado pelo seu acesso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui para me ajudar. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. Também tem um Instagram, um Twitter e uma página do canal. Tá tudo aqui na descrição. Acessa lá porque todas as novidades saem por lá. E é isso, espero você na próxima história. Fica ligado. Fui!